Olá, olá, minhas flores, intenciono que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho aqui da Biblioteca da Cidade, dia 12 de agosto de 2020, para compartilhar as últimas notícias do Covid-19 na Nova Zelândia com vocês. Ontem, no Jornal da Noite, saiu a triste notícia de que depois de 102 dias, ou seja, mais de 3 meses sem contágio local, transmissão local da doença, 4 novos casos de Covid-19 foram confirmados. Esses casos são todos da mesma família, é uma família pacífica de 7 pessoas em Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia. E aí algumas questões precisam ser ditas, né? Pra gente então conversar sobre as consequências que isso vai ter. 102 dias de não contágio não quer dizer que não tinha ninguém com Covid aqui na Nova Zelândia, mas quer dizer que todos os casos que tinham eram sabidos e eram contidos. Ou seja, pessoas que vieram de fora, pessoas que trabalhavam na fronteira, que são pessoas do grupo de alto risco, e que assim que chegaram com a doença ou sabiam que tinham a doença já foram contidas e não estavam transmitindo para ninguém mais. Então, a gente realmente já estava vivendo o novo normal. Tudo estava aberto, eventos com audiência, bares, lugares abertos, festas acontecendo, os trabalhos todos de volta ao normal, escolas, universidades, né? E aí que vem a questão. A gente não pode falar assim, o governo, né, não pode tratar esses 4 novos casos como, eu vou isolar esta família, eu vou isolar o bairro desta família, ou a cidade dessa família. Por quê? Porque justamente toda a questão e o problema do Covid é o alto nível de transmissão. E por se tratar de uma doença que é transmitida pelo ar, né? E se essa família há 5 dias vem sentindo os sintomas da doença, tem 2 pais que trabalham, as crianças vão à escola, quantas pessoas já entraram em contato com essa família, né? E já que não se sabe de onde essa família contraiu a doença, já que eles não tiveram contato com pessoas de alto risco, o potencial e a certeza de que tem outras pessoas também que têm a doença e talvez sejam assintomáticas ou talvez não tenham falado que tem a doença ou estão se tratando achando que é outra coisa. E então não dá para isolar uma pequena parte, ou não dá para fingir que é um pequeno número, que isso não importa, porque como a gente já viu, uma pessoa importa, né? E então, as consequências disso são quais? Que foram dadas pela primeira-ministra Jacinta ontem numa conferência, né? A Nova Zelândia dividiu já desde antes os sistemas de como lidar com a doença e o planejamento com a pandemia em 4 níveis. 4 sendo o pior deles e 1 sendo o que a gente está agora. 4 quer dizer, ou estava agora, né? 4 quer dizer a quarentena total, isolamento social. E o 1 é o novo normal. E aí tem o 2 e o 3, que infelizmente são os níveis que a gente está voltando agora. E então Auckland e a região da Grande Auckland, que eles estabeleceram alguns limites, vai, a partir de hoje ao meio-dia, ou seja, já está em vigor, entrar de volta no nível 3. O que isso significa? E é uma medida bem pesada para 4 casos, né? O nível 3 é basicamente a mesma coisa que a quarentena, né? Muda o quê? Ou o que se aplica ao nível 3 é que serviços não essenciais estão fechados, e dentro de serviços essenciais estão os hospitais, as farmácias, os mercados,
alguns serviços bancários, serviços de correio, né, alguns serviços de correio e serviços da polícia. E dentro do nível 3 é obrigatório o uso de máscara em todos os lugares que você possa potencialmente ir, né, nesses que estão abertos, e você tem que ficar em casa, né, se você não é desses serviços essenciais, e as escolas também fecham. Só que qual a diferença do nível 3 para o nível 4? No nível 3, as escolas fecham, só que elas permanecem abertas para filhos de pessoas que trabalham em serviços essenciais. Ou seja, se você trabalha em um serviço essencial, você pode ficar tranquilo que seu filho ainda vai poder estar indo na escola e ser cuidado, né? Então, a escola vai funcionar mais como uma creche do que realmente a escola. Porque os outros alunos não vão, obviamente, estar perdendo o conteúdo. Isso vai ser passado de alguma outra forma. E pode-se fazer recreação local, ou seja, você pode sair para dar uma andada, né, para ir ao ar livre, passear com seu cachorro, enfim, só que a nível local, então assim, no seu bairro, e andando, né, sem pegar o carro para ir fazer nada. E isso, então, vai ser implementado, tanto isso quanto o resto do país, que eu já vou falar, vai ser implementado de hoje, quarta-feira, até sexta-feira. Só que os especialistas e o próprio ministro da Saúde já falaram que muito provavelmente isso vai se alongar, porque não tem muito como eles verem qual é a origem desses casos e verem todo mundo que talvez tenha sido contaminado em 3 dias, né? Mas inicialmente o nível 3 em Auckland e o nível 2 para o resto do país, ou seja, o resto do país não fica de boas, o resto do país também reduz o nível. Vão ser até sexta-feira, com potencial e provavelmente para ficar mais tempo. O nível 2 do que se trata? Ele não tem uso obrigatório de máscaras, ainda os serviços não essenciais continuam abertos, só que você precisa manter um distanciamento social, ou seja, em lugares que você não pode fazer isso, você tem que usar máscara, tipo transporte público, e não pode ter agrupamentos de mais de 100 pessoas, ou seja, festas, bares, eventos que teriam mais de 100 pessoas não vão poder acontecer. E aí fica um sentimento de tudo isso bem dual, né? Porque quando ouvi ontem essa notícia, o sentimento é de que, putz, é verdade, o novo normal não é normal, ele é o novo normal. E o que se encaixa dentro desse novo normal? É que a gente está sempre alerta à possibilidade de novas ondas, é de que não foi erradicado, é de que provavelmente vão ter novas ondas e que provavelmente a gente vai ter que voltar a níveis e ir de volta, né? E é muito estranho isso depois que a gente já recebeu a nossa liberdade de volta. Voltar para o confinamento ou o distanciamento. Mas também tem um sentimento de muita segurança e confiança que é como um alívio nesse momento de crise. Que esse sentimento vem da confiança na liderança do país. Então, em tradução livre, eu peguei algumas partes do discurso da primeira-ministra que eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente poder ter uma troca, uma conversa também sobre o que vocês imaginam da importância dessa liderança e dessa coletividade para que a doença seja realmente contida. Porque, claro que, sendo brasileira e tendo visto justamente nessa semana o meu país bater a marca de 100 mil mortos, né, que é uma coisa muito absurda e triste, e é muito por causa de como isso foi lidado, né, por parte das autoridades. Também, como a primeira-ministra traz um discurso, é um esforço coletivo. Só que eu, na minha opinião, vejo que esse esforço coletivo, ele vem a partir do sentimento de liderança, né? Então, eu vou fazer a minha parte, porque eu também vejo que o governo está fazendo a sua parte. Então, vou falar um pouquinho das partes do discurso aqui que eu achei mais tocantes para vocês, e aí a gente abre essa conversa. Então, ela fala assim:
apesar de termos trabalhado duro para evitar o cenário que hoje nos encontramos. Neste tempo, nos planejamos e preparamos para ele. Esse plano de urgência é baseado em tudo o que aprendemos como país sobre o Covid-19 e o que observamos de outros países que tiveram novas ondas da doença. Já vencemos e já lidamos com isso uma vez e conseguiremos juntos lidar com isso novamente. Permanecemos com o lema Go Hard and Go Early. O que isso significa? Vá com força e vá cedo. Ou seja, parece uma medida muito drástica fechar ou voltar os níveis de distanciamento ou isolamento do país por causa de 4 casos, mas é justamente porque isso foi feito da primeira vez que a gente, em mais ou menos 2 meses e meio de isolamento total, conseguimos chegar ao novo normal durante 102 dias, né? E para voltar a ter uma segunda onda muito pequena ainda. Só que eles não querem, obviamente, que essa segunda onda seja tão grande quanto a outra, ou seja, maior que a outra, porque isso seria absurdo, né? Já conseguimos vencer isso uma vez. Então, é justamente isso. Eles querem e vão implementar isso novamente, de que pode até parecer drástico agora, mas é muito melhor ser drástico agora e cedo e impedir que isso se aumente do que aumentar e a gente ter que lidar com as consequências depois, que serão consequências de vida e não consequências econômicas. Porque consequências econômicas a gente até dá um jeito, agora consequências de vida não tem o que fazer. Então, agradeço vocês muito por terem visto até aqui e curtam, comentem, compartilhem, salvem. E me digam, né, o que vocês pensam sobre isso, sobre a importância da liderança para que a coletividade no enfrentamento da doença seja efetiva. E é isso então, um beijão, bom dia, espero que vocês todos estejam a salvo e seguros e a família de vocês também. Tchau, tchau.